Fala pessoal, Edson Trader aqui. Vamos decidir fazer esse videozinho aqui, montando aqui um contexto de operação, do operacional aí da lógica do fluxo, tá? Vou mostrar para vocês aqui essa análise que eu fiz. Eu fiz uma entradazinha mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Fiz uma entradazinha mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Essa região aqui. Fiz uma entradazinha nessa região para o tempo aí de 3 minutos, mais ou menos 3 minutos. Vamos ver aqui como foi a montagem desse contexto, tá? Utilizando aí conceitos da lógica do fluxo. Bom, eu tô no time de M1 aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um pouco aqui da teoria sobre a questão da estrutura versus o fluxo, tá? Pessoal, se eu tenho uma estrutura válida aqui, ó, se eu tenho uma estrutura válida, aliás, se eu tenho uma estrutura comum, aqui, ó, estrutura comum, tá? Que é o quê? Acontece esse movimento aqui, ó, me tira alguma zona aqui e quebra o fundo anterior. Aqui eu tenho uma estrutura comum, estrutura simples, tá? Bom, essa estrutura simples em N, vista no tempo gráfico aqui de M1, aliás, isso aqui, pessoal, essa estrutura aqui, ó, vista no time de M1, significa que houve um recuo válido no tempo gráfico maior. Ou seja, se isso aqui tiver acontecido, esse movimento, pessoal, ó, se esse movimento aqui, ó, esse movimento, exatamente esse movimento, movimento conhecido como pivô, pessoal do Price Action aí. Se eu visualizei esse movimento aqui por exemplo, no time de 15 segundos, lá no 1 minuto, isso aqui vai ser um recuo, apenas um recuo válido. Como assim um recuo válido, Edson? Exatamente isso aqui, ó, vamos supor. Isso aí foi mais ou menos isso aqui que aconteceu, pessoal. Aconteceu uma vela vermelha, daí aconteceu uma velinha verde aqui, ó. E então aconteceu outra vela vermelha, só que essa vela, ela varreu aqui, ó, a mínima da vela anterior, tá? E houve, posteriormente, a quebra do último fundo, ou seja, da mínima anterior, a mínima mais baixa anterior, que foi essa daqui, ó. Tá vendo? Então, aconteceu uma varredura de pavio, uma varredura de máxima, que foi aqui, ó, tá vendo essa máxima? Ela foi varrida por esse pavio. Muitos chamam de arremate, enfim, tem várias nomenclaturas, mas é uma varredura, né? Essa vela que varreu essa máxima e após acontecer essa varredura, houve a quebra, né, da última mínima desse padrão. Ou seja, aqui, pessoal, aconteceu exatamente isso aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Pronto, aconteceu esse padrão aqui. Só que isso aqui no tempo gráfico menor, tá? De acordo aí com os fractais que eu ensino num curso, e brevemente estarei lançando aí um curso sobre, do básico ao avançado aí, sobre lógica do fluxo, tá? Então, isso aqui, essa estruturazinha de candles aqui, a formada por candles, lá no time frame menor, vai ser uma estrutura válida, né? Por exemplo, se eu estou vendo isso aqui no M1, olha só, que é exatamente esse exemplo aqui, pessoal, ó. O M1 veio, ó, tá vendo? O que que aconteceu? Subiu, varreu essa mínima aqui, ó. Tá vendo que essa vela varreu, aliás, essa máxima? Após essa varredura, eu aguardo o quê? Aqui, ó, a quebra da mínima mais baixa, que foi essa mesma vela que fez. Então, aqui eu tenho um simples pivô. Aqui eu tenho um simples pivô, tá vendo? Só que lá no time frame de 15 segundos, que é o fluxo do um, time frame de 15 segundos, que é o fluxo do um, isso aqui vai ser uma estrutura, muito provavelmente uma estrutura válida, uma estrutura forte, tá? Que varreu liquidez e quebrou fundo. Então, o que que eu faço? Beleza. Já identifiquei aqui, ó, o meu movimento aqui de captura, né, de varredura de máxima. Então, aqui, provavelmente, eu tenho lá nos 15 segundos uma estrutura forte. Então, eu vou descer o time para os 15 segundos. Aqui nos 15 segundos, a gente realmente comprova que aconteceu esse movimento. Olha só. O mercado veio, gerou esse topinho aqui, ó, recuou, depois ele capturou, tá vendo? E após a captura ele quebrou, tá aqui. Então aqui nós temos uma estrutura válida, né? Uma estrutura válida aqui, ó. Daqui pra cá nós temos uma estrutura válida dos 15 segundos. Beleza. Só que o que que aconteceu? Essa estrutura, pessoal, ó, aqui é o topo protegido, tá? Isso aqui seria o nosso topo protegido dos 15 segundos. Beleza? Por conta da movimentação que fez. Veja que eu comecei pelo M1, tá, pessoal? Ó, isso aqui é o nosso topo protegido, tá aqui. No momento em que o mercado faz o CL, que é a quebra de fluxo, tá? A quebra de fluxo, no momento que o mercado faz um CL, que é a quebra de fluxo, ele me indica que vai acontecer a fase de pullback ou de correção dessa estrutura aqui, ó. Daqui para cá. Quando acontece o CL, o que que é o CL? O CL é um choque de fluxo, tá? É um choque de fluxo, ó. Se você seguir o fluxo aqui, ó, levando em consideração os preceitos que eu tô passando, capturou aqui, ó. Aí você vai procurar por recuos válidos, ó. Aqui aconteceu um recuo válido, ó, tá? Que foi quebrado aqui, pronto. Dentro dessa movimentação aqui de impulsão só aconteceu esse recuo válido. Quando acontece a quebra desse recuo válido, é o que eu chamo de CL, choque de fluxo. Essa vela aqui quebrou com pavio. Tanto faz quebrar com pavio ou com corpo. Essa vela quebrou com pavio. Então isso indica que iniciou-se a fase corretiva dessa estrutura aqui, ó. Iniciou-se a fase corretiva dessa estrutura daqui para cá, tá? Iniciou a fase corretiva dessa estrutura daqui para cá. Beleza, qual é o objetivo da minha fase corretiva? É capturar uma liquidez e mitigar uma zona de oferta. No caso aqui, seria uma zona de oferta, que o mercado está subindo, né? Então, se vocês notarem, o mercado veio, ó, fez o CL, beleza, iniciou a fase corretiva após esse CL.
o que que eu vou ficar na expectativa de que ele vai capturar uma liquidez, né? A liquidez que tinha era essa daqui, e mitigar uma zona de oferta. Beleza, só que o mercado capturou essa liquidez, só que em nenhum momento, aliás, ele até mitiga, pessoal, a zona de oferta, né? Obviamente, se vocês descerem pro M1, aliás, subirem pro M1, vocês vão encontrar uma região de oferta por aqui. Se não tiver, você vai descer nos times aqui. Isso aqui tudo eu ensino no curso, tá? Ó. E brevemente estarei lançando. Desci pros 30 segundos, não tem nenhuma zona aqui visível aqui de oferta. Vamos descer pros próprios 15 segundos. Lá nos 15 segundos, a única zona que tem de oferta é esse pavio aqui que não tinha sido mitigado ainda. Esse paviozinho aqui, ó, não tinha sido mitigado. Então, ele é a única zona de oferta que está, inclusive, alimentando essa liquidez. Beleza. Aconteceu isso aqui, o que que eu vou aguardar? Para confirmar que esse topinho aqui, esse fundo aqui vai ser tomado. Esse fundo vai ser tomado. Por que que esse fundo ele vai ser tomado? Porque o mercado não está de baixa. Né, pessoal? Isso aqui, ó, não aconteceu varredura de liquidez, captura aqui, ó, e o mercado fez a sua movimentação. Ele não veio só fazer o pullback quando fez esse CL. Então, a expectativa é o quê? Capturou a liquidez, a expectativa é que, após acontecer todas essas etapas, ele faça um CL de baixa. Aí sim, eu vou pegar a favor desse objetivo, que é o quê? A conclusão do ciclo. Só que em nenhum momento, pessoal, olha só, em nenhum momento, após a captura da liquidez e a mitigação da zona de oferta, em nenhum momento o mercado gerou um CL. Ou seja, você não pode ir contra o fluxo. Olha como o operacional é objetivo. Por que que eu não peguei vendas aqui? Por que que eu não peguei vendas? Porque o mercado não fez uma confirmação. A confirmação seria o quê? O CL, tá? E o CL, pessoal, ele aconteceria exatamente aqui, ó, nesse ponto. O CL aconteceria aqui, ó, quando o mercado rompesse isso aqui. Aí sim, eu iria fazer o quê? Quando o mercado rompesse aqui, fizesse CL de baixa, eu iria pegar em um ponto aqui, prêmio desconto, com o objetivo de romper e tomar esse fundo como a liquidez externa. Beleza? Só que veja, em nenhum momento o mercado ele fez o nosso CL. Então, o que que aconteceu? Quando o mercado não faz o CL, após a captura da liquidez, ele tende ao quê? A virar a estrutura. Ou seja, esse topo protegido foi tomado. Então, os 15 segundos virou para alta. Esse topo protegido ele foi tomado. Então, os 15 segundos virou para alta. Então, qual é o meu pensamento agora? O meu pensamento é comprador. O meu pensamento é comprador. Então, o que que eu vou fazer? A partir de agora, esse aqui é o fundo protegido, tá? Que foi o fundo mais baixo. E eu vou mapeando o gráfico aqui, ó, nessas subidas que ele vai fazendo. Veja. Aqui é o fundo protegido. Beleza, aí eu vou procurando os meus recuos válidos, ó. Olha só. Aqui aconteceu um recuo válido, o mercado subiu, outro recuo válido aqui, ó. Tá, o mercado subiu. Aqui aconteceu outro recuo válido aqui, ó. O mercado subiu, outro recuo válido, o mercado subiu e fez outro recuo válidozinho aqui, ó. Quebrou. E após essa quebra aqui, ó, desse último recuo válido, o mercado ele faz o CL de baixa. Quando acontece o CL, o que que significa? Que iniciou-se o pullback dessa estrutura daqui para cá. Tá? Então, quando acontece o CL, indica que o mercado ele entrou na fase corretiva. A fase corretiva, qual é o objetivo da fase corretiva? Mitigar a minha zona. Nesse caso, agora virou, né, minha zona de demanda e capturar a liquidez. Pronto. O objetivo da correção é sempre essa. Quando faz o CL de baixa, indica que iniciou a correção. Quando é que indica que finalizou a correção? Quando o mercado capturar a liquidez, mitigar a zona de demanda e fazer um CL de alta, tá? Então, é objetivo. Não tem como você fugir aqui e inventar a operação. Não. O mercado ele tem que cumprir as etapas. Por isso que o operacional é objetivo. Então, veja só. Olha só, pessoal. O mercado iniciou a fase corretiva a partir desse CL, tá vendo? A partir daí, o que que eu vou fazer? A estrutura está marcada. Iniciou a fase corretiva, beleza. Eu vou, pessoal, marcar minha zona de demanda no time frame maior. Eu vou no M5, ver se tem alguma coisa em aberto dentro dessa estrutura. A gente vê aqui que tem, realmente, no M5, esse pavio que não foi mitigado, ó, tá vendo? Então, é uma zona de demanda fortíssima aqui, ó. A zona de demanda fortíssima, tá? E outra do M5 também aqui em cima, ó, tá? Então, essas aqui são as duas zonas aí de demanda do M5. Aí eu desço pro M1. Isso eu estou analisando dentro da estrutura dos 15 segundos, tá? Só que eu estou subindo o time para fazer minhas marcações, né? Nas minhas zonas de demanda das estruturas dos times maiores. Beleza, marquei aqui as do M5. M1 não tem nada muito claro, tá? Então, basicamente, essas do M5 aí vão ser as que a gente vai utilizar. Vou nos 30 segundos, só para dar uma conferida se tem, ó, nos 15 segundos tem, pessoal, uma vela que gerou imbalance aqui em cima, tá vendo, ó? Essa velinha aqui gerou imbalance, ó. Olha só. Essa velinha aqui, ó. Tá vendo? Essa velinha aqui, ó, ela gerou um imbalance. Então, ela é uma ótima zona aí de demanda, até porque ela restabelece o order flow dessa pernada. Ela restabelece o order flow, que é a mitigação, né, o fechamento aí dos imbalances, tá? Então, fortíssima e está perto aí de uma zona de demanda dos 5 minutos. Então, tudo que eu preciso já está aqui, tá? Beleza, inclusive vou tirar essa linha aqui, ó, para não ficar muito poluído. Beleza, tenho minha zona de demanda. Tenho liquidez alimentando? Vamos lá. 15 segundos. Tenho liquidez alimentando? Tenho. Aqui, ó. Liquidez são os recuos válidos que acontecem nessa pernada aqui, tá? No próprios 15 segundos você identifica as suas liquidez, que são os recuos válidos. Onde é que temos recuo válido? Ó, temos o primeiro aqui, o segundo aqui, ó, que está alimentando essa zona de demanda. Muito bom isso. O terceiro recuo está aqui, o quarto aqui, e o quinto foi aqui, ó, onde aconteceu o CL, tá? Beleza, então tudo isso aqui é liquidez, tá, pessoal? Inclusive isso aqui também. Tudo isso aqui é liquidez. Beleza? Então, olha só o que o mercado faz. Ele, após fazer o CL, ele inicia a fase corretiva dos 15 segundos. Beleza. Mitiga a minha zona de demanda, captura a minha liquidez, e agora eu vou esperar o quê? Um CL de alta. Só que, se vocês notarem nessa pernada de correção, essa pernadinha aqui de correção, tá vendo? Nessa pernada de correção, pessoal, ó, nessa pernada de correção, não existe informação de recuo válido.
Se não existe formação de recuo válido, logo, não tem como o mercado fazer um CL de alta, porque o CL de alta é justamente a quebra desse recuo válido vista nessa pernada, tá? Ó, vista nesse time, nessa pernada aqui, ó. Essa pernada aqui, ó, ela teria que ter gerado um recuo válido. Ela não gerou em nenhum momento, pessoal. Então, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Aí, pessoal, existe o que eu chamo de... é, o que eu chamo de... Deixa eu ver aqui que me faltou a palavra agora. Antecipação, tá? O que eu chamo de antecipação. Como ocorre essa antecipação? Se eu sei que aqui não existe formação de recuo válido, o que é que eu vou fazer? Quando não existe essa informação de recuo válido, é porque o fluxo, né? O fluxo desses 15 segundos está sendo compartilhado, né? Está na mesma estrutura dos 5 segundos. Então eu vou descer para os 5 segundos. Porque muito provavelmente lá nos 5 segundos vai ter um recuo válido, tá? Nessa pernada aqui, ó. Então eu vou descer para os 5 segundos e vocês vão ver, ó. Beleza. Isso é uma exceção, tá? Quando não existe formação de recuo válido no próprio time aqui da execução, ó. Na pernada de impulsão, de correção, aliás. Então não tem como eu fazer meu CL. Vou ficar de fora? Não, eu posso fazer uma antecipação. O que é que eu faço? Eu desço para os 5 segundos. Desci por 5 segundos e nos 5 segundos eu vou encontrar a formação de recuo válido na pernada de correção. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar, ó, formação de recuo válido. A pernada começou aqui, ó. Beleza, o meu primeiro recuo válido está aqui. Show. O meu segundo recuo válido está bem aqui embaixo, ó. Aqui. O meu terceiro está aqui. Beleza. Veja, a partir desse rompimento desse último recuo válido aqui, ó. Aqui aconteceu o meu CL. E esse CL ele aconteceu, ó, justamente logo após a mitigação da minha zona de demanda e a captura da minha liquidez que estava aqui atrás. Beleza, o que é que eu faço? Aconteceu o meu CL. Então, isso indica que a fase corretiva dos 15 segundos acabou. A fase corretiva dessa estrutura aqui, ó. A fase corretiva dessa estrutura aqui, ó. Terminou, tá? Terminou a partir desse CL aqui, ó. Que foi um CL de antecipação, tá, pessoal? Isso aqui foi um CL de antecipação. Então, a assertividade não é tão alta quanto se fosse um CL realmente no time dos 15 segundos, tá? Mas uma possibilidade bacana da gente pegar uma operação, no operacional aí, tá? Então, quando acontece esse CL, eu sei que esse topo vai ser tomado, pessoal, ó. Quando acontece esse CL, eu sei que esse topo vai ser tomado, esse topinho aqui, ó. Tá? Porque o mercado, qual é o ciclo? Impulsão, correção, conclui as suas etapas de correção e impulsão novamente para gerar uma nova estrutura. Beleza. Aconteceu esse CL. Quando acontece esse CL, aqui nos 5 segundos, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar essa pernadinha aqui, fez o CL, começasse uma fase corretiva, tá? Aqui eu não vou ficar muito preocupado, pessoal, nessa pernadinha aqui, ó, tá? Nessa pernadinha aqui, eu não vou ficar muito preocupado em mitigação da zona de aliás, eu não vou ficar muito preocupado em questão de CL, porque nós já estamos no último time, aqui, ó. Estamos no último time, 5 segundos. Então não tem como fazer refinamento aqui em relação a esperar um CL acontecer. Não, aqui já estamos no último time, tá? Para você ter ideia, para formar uma vela de 1 minuto, tem que ter o quê? 12, né? 12 velinhas aqui de 5 segundos, tá? Então, aqui não tem mais o que fazer de refinamento, já estamos no último time. Então, o que que eu faço? Eu marco apenas essa pernada aqui, ó. Marco aqui é o fundo, né? E eu vou esperar ela começar um movimento corretivo, tá? Fazer uma quebra de estrutura na primária aqui, ó, tá? E começar uma fase corretiva. Só que, dentro, eu sei que iniciou uma fase corretiva. Olha só, pessoal. Vou marcar aqui de branco, tá? Aqui, ó. Aqui é o fundo protegido dos 5 segundos, e ali é o topo, tá? Porque a partir daqui iniciou uma fase corretiva. Visualmente a gente consegue identificar. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Dentro dessa pernada aqui, ó, dentro dessa movimentação, dessa estrutura dos 5 segundos aqui, ó, dentro dessa estrutura, eu vou procurar uma zona de demanda, tá? Preferencialmente de um time maior e um time superior, e vou marcar e vou montar minha entrada se essa zona de demanda estiver pelo menos no 50% dessa pernada, tá? Se vocês notarem, aqui tá, ó. Então, vou montar minha operação nessa zona de demanda. Que, inclusive, olha só, isso aqui foi uma zona de demanda, se eu não me engano, marcada dos 15 segundos, tá vendo, ó? Tem uma vela que gerou imbalance. Essa velinha aqui, ó, ela gerou um imbalance, tá vendo? Ó, que ela não houve, ó, contato com esse pavio aqui da terceira vela. Então aqui existe um imbalance. Esperei a vela vir fechar esse imbalance. Isso aqui é uma zona de demanda muito bacana, tá vendo? Quando o mercado veio restabelecer, né? Fechar esse imbalance, eu peguei minha operação aqui. Só que lá no time dos 5 segundos, tá, ó. Eu peguei minha operação exatamente aqui, ó. Quando a vela veio tocar aqui, fechar essa região de demanda, né? Dentro dos 5 segundos. Eu peguei a operação aqui, peguei para 3 minutos, mais ou menos. E a minha operação, pessoal, ó, agora vamos dar para 1 minuto, para vocês verem. Olha só, eu peguei minha operação aqui, ó. Peguei para 3 minutos, a operação finalizou exatamente aqui, ó. Peguei para 3 minutos, finalizou mais ou menos aqui, ó, a minha operação. Aqui, nessa região. Tá? Então, olha só. Olha onde foi minha entrada. Tá? Qual é o objetivo? O objetivo foi alcançado, tá aqui. Foi alcançado depois, inclusive, de ter me dado vitória, tá? Se eu tivesse pego para 4 minutos, ó, teria dado vitória. Para 5, teria dado vitória. Para 6, teria dado vitória. Minha entrada foi aqui, ó. Minha entrada foi exatamente aqui. Tá? Então, olha só o contexto que eu utilizei para simplesmente fazer uma operação aqui, ó. Fazer uma operação aqui, tá? Muita gente aí do price action, enfim, dos outros operacionais iriam fazer a entrada aqui por outro motivo, tá? Mas ia ter vitória, só que não iam entender, né? Não iriam entender claramente o porquê que o mercado subiu aqui, por que que o mercado veio tomar esse topo, tá? Por que que o mercado reagiu exatamente nesse ponto? Por que que aconteceu isso? Então, a lógica do fluxo, pessoal, ela mostra isso com clareza. É algo extremamente objetivo, tá? Não é fácil, tá? Não é fácil você montar um contexto. Você tem que entender vários conceitos, tá? Isso estou fazendo, montando um curso aí bacana realmente para quem quiser aprender isso aqui, tá? Que inclusive não vai servir só para opções binárias, vai servir para Forex, enfim, B3, qualquer tipo de mercado. Mas olha só a objetividade, né? Do operacional. Então isso aqui é algo realmente certeiro, pessoal. Isso aqui é algo certeiro.
Vocês viram aí toda a montagem por trás dessa simples operação aqui, tá? Muita gente iria pegar aqui por outro motivo, só que não ia entender o porquê que o mercado fez essa movimentação. Não ia entender por que que o mercado chegou nesse ponto. Por que que o mercado veio buscar esse tom? Por que que ele não rompeu isso aqui, não veio pra cá? Por que que a partir desse ponto aqui é que o mercado iniciou realmente uma alta agressiva? Por quê? Tudo isso aqui eu expliquei pra vocês nesse vídeo, tá? Então é isso aí, pessoal. Só uma dicasinha pra vocês aí, beleza? Pra vocês verem aí quão objetivo, né? E realmente assertivo é esse operacional, beleza?